Boa tarde a todos, do qual cumprimento meus colegas, na pessoa do Valmir Ribeiro, presidente em exercício, aos servidores desta casa. Cumprimento meu amigo, meu irmão Fernando, missionário de São Luís do Maranhão, está visitando aqui a nossa cidade, a Câmara Municipal de Divinópolis. Cumprimento também a imprensa na pessoa da Cássia, também do Divinews, que se faz presente aqui. Quase que eu achei que eu estava vivendo um pesadelo aqui, né? Assistindo Jornal Nacional, a Globo, né? Eu não assisto Globo, né? Eu achei que eu estava vivendo um pesadelo aqui, né? O passo a passo aí, né? Reportagem exclusiva, dando as notícias aí. Mas o William Bonner, aqui da Câmara Municipal de Divinópolis, esqueceu de noticiar semana passada a prisão da ex-nora, né, do Lula, de quando a Polícia Federal fez assim, ó. Quem abriu a porta, né? Filho do Lula, Marcos Cláudio Lula da Silva. Essa reportagem eu não vi no Jornal Nacional aqui desta casa. Mas, enfim, né, acontece. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao comemorar a prisão, né, especialmente aqueles que têm rabo preso. Né, questões aí de assinaturas, atas, processos em sigilos, enfim. Mas isso faz parte. Vamos lá. Outro assunto que eu gostaria de tratar... não sei se vai dar para pegar aqui. Notícia de fato, né? Mais um capítulo da novela, eu acho que é o fim desta novela, né? Foi entrada essa notícia de fato contra mim, contra o prefeito e contra o pastor Wilson. Ainda daquela questão, né, de pessoas em situação de rua. A novela só não acaba porque o problema é grande, né? Precisa de mudanças em leis, né? Precisa de políticas públicas para essas pessoas em situação de rua, precisa de investimento. Né? O município aqui, por exemplo, banca sozinho as políticas de pessoas em situação de rua. Então, ainda existe muito pela frente, né? Mas o que eu queria dizer é que essa notícia de fato, que foi entrado pelo aquele mesmo rapaz, né, que teve aí o seu minuto de fama, juntamente a gente sabe que tem pessoas também por trás dele, apoiando, ajudando, né, inclusive ajudando a montar peças de processo. Né, mais uma vez, foi a decisão do Ministério Público, vem dizer, a conclusão do Ministério Público, porque olha o que esse sujeito... nos acusa, né? Práticas de crimes de incitação de ódio, ameaça, apologia à violência, violação de direitos fundamentais, né? E por aí vai, contra mim, Gleidson, e pastor Wilson. Mas o que eu achei interessante, né, quando um órgão é sério, como o Ministério Público, olha para você ver qual que foi aqui a conclusão do Ministério Público, especialmente sobre a fala do pastor aqui, uma fala infeliz, né, na audiência pública que tivemos aqui. Olha o que o Ministério Público fala. Seu pronunciamento nada mais foi do que um relato genérico, por vezes, evidentemente exagerado e inverossímil do que ele supostamente fez num passado incerto, contra pessoas não determinadas. Não se trata de confissão, podendo não passar de bravatas. Essa foi a conclusão do Ministério Público sobre a fala do pastor Wilson aqui. Eu queria falar, nem essa em defesa do pastor, né? Primeira coisa, o pastor Wilson tem uma história de 35 anos, mais de 35 anos de serviço prestado pelo nosso município. Quem conhece sabe, né, que a fala dele não condiz com os seus atos. Foi infeliz, né? E é nítido, pelo menos para mim, para o Ministério Público, né? Que ali tinha algumas questões psicológicas, né? Do pastor, enfim, isso eu suponho. Antes de ter políticas públicas para dependência química, assistência social, antes de existir SUAS, ele já atuava. Antes de vereadores desta casa aqui terem nascido, ele já estava acolhendo as pessoas. Então nós precisamos ter respeito. E digo mais, ele é um idoso que foi exposto, foi colocado em risco, né, e ridicularizado por uma fala infeliz, sem fatos comprovados. E o mais engraçado, sabe o que é? Aqueles vereadores que o criticaram desta casa, a deputada também, que fez questão de gravar vídeo, enfim.
Cadê eles? Cadê eles na atuação das políticas públicas de pessoas em situação de rua? Ou foi só pegar a onda porque o assunto estava em alta e agora tchau, obrigado? Então peço à população para ficar atenta, né, a essas pessoas, a esses políticos e essas pessoas que gostam de seu minuto de fama. O outro assunto que eu gostaria de falar, e até para finalizar a minha fala, porque eu quero ser breve hoje, muitas pessoas têm me perguntado, né, nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, pessoalmente, Mateus, você virou oposição do prefeito Gleidson? Eu tenho recebido dezenas de mensagens pelas redes sociais, no meu WhatsApp, né? Porque na semana passada eu publiquei uma nota em solidariedade ao CISV e a pessoa do Marco Aurélio, né, nas minhas redes sociais, e o pessoal tem me perguntado, né? A nota foi publicada e não tem nenhuma motivação política nesta minha nota. Eu não sou político, né? Por mais que estou na política. O que eu queria deixar claro sobre esta nota que eu publiquei, sobre o evento, né? Na verdade, sobre a fala do prefeito, né? É que, primeira coisa, o prefeito ele é o presidente do CISV. Então, se acontece um evento, eu creio que tem que ter autorização do prefeito. E a segunda coisa, ele precisa saber se ali realmente tem recurso público ou não tem recurso público. Isso era o mínimo que o prefeito tinha que saber como presidente do CISV. Eu não estive lá no primeiro dia, mas estive no segundo dia, até para entender melhor o que estava acontecendo, né? Estive, inclusive, com o deputado Eduardo Azevedo lá, que falou, elogiou o evento, fez uma fala muito bonita lá. Também passaram um vídeo da vice-prefeita também, parabenizando pelo evento, né? E eu percebi, em conversa até com o Marco Aurélio, que são 14, se eu não estiver enganado, patrocinadores que bancaram aquele evento. 14 patrocinadores que bancaram. Em solidariedade ao Marco Aurélio, falei, não mandei nem R$1 de emenda para o CISV, nunca liguei para o Marco Aurélio para pedir nada. Foi realmente devido à fala deselegante do prefeito de Divinópolis, que deveria saber, né, sobre o evento, deveria entender a importância da capacitação e da atualização que os profissionais da área precisam, né? Não é um evento aberto ao público mesmo. Eu mesmo fui lá e não fiquei, porque o que está falando ali eu não estou nem entendendo direito. São questões técnicas, de equipamentos, enfim, né? E outra coisa, não existe comparação daquele evento ali, por exemplo, com a COP20, por exemplo, que é outra coisa, que é bilhões e recurso público, enfim, né? Isso é só para confundir as pessoas. Então, quero deixar claro, até para o prefeito, se essa minha fala chegar até ele, que eu não sou oposição a ele. Só que ele precisa entender, porque às vezes a gente é rodeado de pessoas que sempre estão batendo palma para a gente, tudo que a gente faz está dando joinha, né? E as coisas não é assim. Eu continuo achando que ele é o melhor prefeito do Brasil, que Divinópolis, em 4 anos, avançou 40, que ele será deputado, se assim ele quiser, né, ser candidato, que eu continuo estando com ele, com a vice-prefeita Janete, né? Quem se lembra, né, no fato que aconteceu aqui contra a secretária Sheila e a vice-prefeita, né, que um colega falou, eu fui o único que foi contra, que prestei a minha solidariedade aqui na minha fala, né? Então, isso é da minha essência. Então, a gente precisa entender que nem sempre as pessoas vão concordar com a gente, né? E não adianta, porque às vezes o colega vereador da esquerda postou um vídeo do lado, né, parece. Todo mundo que vai comentar é o público dele, vai falar que ele está certo. Da mesma forma, o prefeito postou e todo mundo está bajulando e falando que tem razão, que é isso mesmo, que é uma vergonha. Está passando vergonha também, né? E também eu queria dizer, né, mesmo sendo da base, né, pelo menos assim me considero, nós tivemos, por exemplo, o Conecta. Conecta foi um excelente evento, promovido pela Prefeitura Municipal de Divinópolis, que também foi custeado por patrocínios e parcerias. Foi um evento excelente. Eu e o colega El comentava das palestras, né, do Conecta, como foi bom as palestras.
Então nós não vamos poder ter esse tipo de evento mais. O colega Wesley promove a Semana da Moda, que inclusive tem recurso público. Lá tem rodada de negócio, tem um monte de coisa. Eu não sou da moda, mas quem é da moda gosta, participa, finaliza lá com um evento, com um show. Então nós vamos poder ter esse tipo de evento mais? Porque a Semana da Moda tem recurso público. E é promovido pela prefeitura. Então, assim, a gente tem que ter a sensibilidade de entender que se aquilo ali é muito técnico, não é para mim, eu vou ali, parabenizo quem está à frente, e beleza, tchau, obrigado, como eu fiz. Né? Então, quero deixar registrado aqui que, pelo menos da minha parte, continuo da base, continuo defendendo o prefeito, né? E a gente continua seguindo junto, né, nesta caminhada, porque eu sei da reta intenção, né, do coração, da honestidade, do compromisso, que o prefeito trabalha muito por nossa cidade, pelo nosso povo, né, mas que, às vezes, nós pisamos na bola e talvez, daqui a pouco, será eu que vou estar pisando na bola e vão estar puxando a minha orelha. Boa tarde.